Queridas amigas, queridos amigos, caros amigos que nos acompanham à distância, Deus nos guarde, nos abençoe nas suas blandícias, na sua proteção, através dos Espíritos bons. A palavra Evangelho deriva de um termo grego, euangelion, que é a junção de dois termos helênicos, portanto, da Grécia Antiga, boa, positiva, bela, angelion, notícia, novidade, mensagem, nova. Razão pela qual as palavras em português, que têm uma certa origem grega, fazem alusão a esses dois vocábulos quando tem alguma referência, por exemplo, bom, no caso de eutanásia, boa, morte, ainda que nós não consideremos assim, nós espíritas, tanásia de thanatos, morte, boa, ou angelion, que do grego, mais tarde, gerou a palavra angelus no latim, traduzida ao português, anjo, que na sua origem vocabular significaria mensageiro, o anjo, aquele que encaminha uma mensagem. Por isso, euangelion era um gênero de notícias, tanto na Grécia Antiga e mais tarde, na época de Jesus, e mesmo antes de Jesus, no cotidiano popular. A palavra evangelho quase sempre era utilizada em contextos e em contingências mundanas, cotidianas, sociais e até bélicas, de natureza conflituosa, como é o caso de algumas passagens que ficaram mais tarde registradas no Torá, na velha Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, e em outras tradições. O termo quase sempre apareceu envolvido ou utilizado para designar notícias de guerra, informações particulares que demoravam a chegar graças ao processo moroso de navegação que ocorria com as galeras, com as embarcações, com os barcos, com o modo de trafegar e de jornadear da época, desde a Grécia Antiga e mesmo antes em civilizações orientais, quando a palavra aparece aqui ou acolá, como sendo um gênero de expressões utilizadas de maneira popular, no senso comum, para designar uma notícia aguardada, algo esperada, e que variava de contexto e de ângulo, de situação e de interpretação para designar realmente se a notícia era boa ou era má, era negativa ou era auspiciosa. É assim que em um determinado momento, dentre vários, a palavra evangelho aparece no Antigo Testamento, no livro de Samuel, livro famoso que narra a epopeia dos reis de Israel, particularmente o rei Davi, que ficaria mais tarde conhecido graças à dinastia e à linhagem de Davi, o rei chamado messiânico, cuja tradição profética e a intuição do povo assinalava que aquele era o rei Mexiá, o rei do Messias, cujo enviado ou ungido de Israel deveria lhe pertencer à linha genealógica. A genealogia da sua tribo, já que a cultura hebraica valorizava muito a cultura de tribos, a linhagem genealógica, por isso fazia a tradição de contar e de preservar a linhagem, especialmente da figura patriarcal, das figuras masculinas, já que era uma sociedade patriarcal. No livro de Samuel, em determinado momento especial, a palavra evangelho é utilizada quando narra a história do rei Davi, particularmente no trecho que fala sobre o seu filho mais velho, Absalão, que em determinado momento queria a coroa
do rei de seu pai, e não esperando a morte deste, que por consequência natural, ele como primogênito deveria lhe herdar a coroa, arma uma estratégia militar e uma cilada para assassinar o próprio genitor. Mas inexperiente para a guerra, cujo exército não era tão bem sofisticado, bem arregimentado para fazer frente ao pai, estabelece uma guerra sem isonomia, uma guerra cujas forças eram medidas de maneira desigual com o exército de Davi. E depois de algumas semanas de guerras cruentas, o chefe, o general do exército do rei Davi, volta a Israel, na grande dúvida que o acometia, no grande conflito que o vitimava, porque ele havia conseguido matar o inimigo do rei, Absalão, que embora seria o inimigo do rei, também era o seu filho primogênito. E ele se perguntava se aquela seria uma boa ou uma má notícia para dar ao rei Davi. E o termo evangelho é utilizado algumas vezes naquele momento. E depois de declamar, de anunciar ao rei, cuja mensagem aos reis quase sempre era avaliada se era realmente um evangelho ou não era, para mais tarde, ao ser examinada, se estabelecer a consequência, e quase sempre quando era má notícia, a pessoa no mínimo perdia a cabeça, era assassinada pelos reis, e naturalmente que na sua expectativa ele ouve do rei, que era uma boa notícia, em que pese Davi entrava em uma profunda tristeza pela morte do seu filho, que tramava a sua morte. É, portanto, nesse contexto, nesse caldo de cultura, nesse tipo de zeitgeist, de paradigma, que a palavra evangelho quase sempre era anunciada. Mais tarde, no entanto, a expressão evangelho, que também era comum utilizada em Roma, o Império Romano às vezes utilizava a expressão grega evangelho, boa notícia, boa mensagem, para designar as altas taxas de impostos, que horror, que eram cobradas aos seus conquistados, e os impostos que eram arrecadados em alta soma, quando em grande quantidade, eram considerados para o Império Romano um evangelho, uma boa notícia, uma boa mensagem. Bem se vê que a palavra já era utilizada em um contexto profano, em um contexto popular, cultural, com nenhuma relação ao ambiente sagrado, ao universo sagrado, ao paradigma religioso. Só mais tarde é que a palavra evangelho praticamente desaparece nesse sentido semântico, praticamente é desconsiderada ao longo das tradições, nesse sentido mais popular, porque graças à força do cristianismo, essa palavra praticamente vai ser absorvida pelo paradigma cristão. E se nós abrirmos hoje qualquer enciclopédia ou buscador de internet, veremos a palavra evangelho quase sempre ou exclusivamente associado a um gênero de literatura associada à tradição cristã. Porquanto a força do cristianismo foi tão pujante que, se utilizando de uma expressão popular, deu uma colocação ao evangelion, antes nunca sonhada e depois nunca sequer superada. A verdade é que a palavra evangelho, propriamente falando, não apareceria no ambiente cristão original, no início do movimento nascente com Jesus e os seus apóstolos. Seria utilizada, segundo os melhores estudiosos, através de Paulo, em uma das suas epístolas, quando ele escreve que Jesus e a sua mensagem é um evangelho, é uma boa notícia. Paulo, que tinha essa erudição, que era um ex-doutor da lei, um ex-fariseu, que tinha cultura grega, romana e israelita, hebraica, ele que reunia os polos mais importantes da cultura internacional mundial, que tinha uma grande sofisticação intelectual, utilizou, portanto, a expressão conhecida, que ele conhecia muito bem, porque dominava o grego, para dizer que Jesus e a sua mensagem era uma boa nova, uma boa notícia. Quase sempre o evangelho era utilizado como uma boa notícia para os reis, diz Paulo em uma das suas epístolas. Quase sempre era uma boa mensagem para quem? Para os poderosos. Mas Jesus agora
davam outro sentido para a palavra evangelho. A palavra evangelho passava a ser designar uma boa mensagem para os excluídos, para os desprestigiados, para os pobres, para os desconsiderados. E Paulo faz um comentário bastante importante e valioso sobre a excelência do evangelizar, que quase sempre a tradição cristã ao longo dos tempos entendeu a palavra evangelizar como apenas levar uma mensagem cristã. Evangelizar a pessoa, discursar. Mas o evangelho para os pobres, como dizia Paulo, não era discursar ou doutrinar. Era levar uma mensagem de consolação, era fazer o bem, era levantar o indivíduo das sombras do desespero, era consolá-lo, acolhê-lo. E evangelizar, ou melhor, o evangelho de Jesus era um evangelho para os pobres nesse sentido. Não porque era exclusivo para os miseráveis economicamente, mas era para todos aqueles que estavam interessados e abertos, porque estavam cheios das misérias humanas, sejam materiais, sejam morais, aqueles que estavam ricos de misérias de maneira geral, porque esses estavam mais abertos. Graças te dou, Senhor. Ele dizia em determinado momento, por ter ocultado essas coisas aos doutos, aos sábios, aos cultos e ter revelado aos incultos e aos ignorantes. É claro que Jesus não estava fazendo apologia à ignorância. E algumas pessoas levaram isso tão ao pé da letra na Idade Média que dizia Jesus mandou a gente não estudar o Evangelho, porque se a gente estudar a gente não vai entender. Ora bem, um homem que conhecia a cultura da época, que inclusive conhecia as letras do Torá, fazia apologia à ignorância, não pode ser a mentalidade de um espírito daquele. Ele estava dizendo, de outra forma, que aqueles que estavam despidos de interesses humanos não tinham nada o que renunciar, não tinham nada o que perder, então estavam abertos muito mais à mensagem do que aqueles que estavam cheios de vacuidade. Esses tinham muito mais dificuldade de receber a sua mensagem, porque tinham interesses pessoais que faziam com que eles rejeitassem, resistissem à proposta do mestre, que de alguma forma fomentaria neles ou os convidaria a uma mudança de conduta, mudança essa que eles não estavam interessados em realizar. Essa é a proposta de Jesus. Depois de Paulo, é provável que o seu discípulo, que ele conheceu em uma das suas viagens, que ficava entre viagens, entre locais de navegação, que de alguma forma seria entre cidades, o médico grego Lucas, que deve ter utilizado também a expressão evangelho para disseminar a mensagem do Senhor como uma mensagem de boa nova, de boa notícia, de uma boa mensagem. E a partir daí a mensagem e o conceito euangelion, evangelho, passaria a ser absorvido pelo pensamento cristão e ao mesmo tempo o pensamento cristão alterado o seu significado, agora não mais numa mensagem de guerra ou de experiência material, mas agora uma mensagem que é uma boa mensagem para o espírito imortal, uma mensagem para a moralidade, uma mensagem para o indivíduo interior. Essa era a intenção dos cristãos primitivos. Foi Lucas, inclusive, o mesmo Lucas, que mais tarde deu nome àquele movimento de cristãos, também grego, e a palavra Cristo vem do grego, porque a palavra em hebraico é Meshiá ou Messias, e no grego era Christos, em grego. Ele utilizou, portanto, o termo cristãos para aquele que segue o Cristo, porque antes eram homens do caminho, e homens de caminho tinham dupla conotação. Tanto eram pessoas que estavam em caminho, portanto, viajando, como eram pessoas de má vida. As pessoas de má vida eram chamadas homens do caminho, ou seja, perdidos pelo caminho. Era essa a ideia pejorativa que o movimento popular designava aos cristãos. E ele deu o nome de cristãos àqueles que seguem o Cristo, esse médico grego, que mais tarde vai escrever o seu evangelho, considerado dos 4 o mais belo livro que a humanidade já viu. É verdade que os 4 livros que falam sobre ele são considerados hoje os 4 evangelhos de Jesus. Ou então, o evangelho do Cristo, com os enfoques, os 4 enfoques particulares. Um movimento especial de 4 homens, falando de um único homem, de uma única mensagem, mas cada um com seu enfoque específico. O que é especial? Se fosse 4 evangelhos iguais, seria motivo de dúvida, de suspeita, de autenticidade.
Porque historicamente as diferenças que existem entre eles atestam a veracidade ao invés de fazer apologia a uma falsidade. Atestam uma força histórica, uma confirmação de um caráter comprobatório histórico. Porque se fosse 4 livros iguais, seriam suspeitos de serem uma obra só, copiada por outros. Mas como são 4 indivíduos falando, cada um com seu enfoque emocional, com a sua entonação e com a sua visão e ideologia de mundo, dá um caráter ainda mais de sabor de verdade. Mateus, no capítulo 5, fala que ele sobe a montanha. Lucas, no mesmo episódio, fala que ele desceu a montanha. Não é importante se ele subiu ou se ele desceu, é importante o que ele falou. Mas é cada um fazendo a sua análise. Um estudioso vai dizer que ali no monte, possivelmente em Cafarnaum, embora a história não registrou precisamente, é provável que, a depender do ponto de vista, porque era uma clive suave, a pessoa pode ter sido vista subindo ou descendo mesmo. E é óbvio que um dos 2 evangelistas não participou. Deve ter ouvido a narrativa de alguém que houvera participado. Porque é até curioso pensar nisso. Dos 4 livros que constituem o evangelho dele, 2 dos autores não conviveram com ele. E 2 conheceram ele. Mateus e João conheceram pessoalmente. Marcos e Lucas não conheceram ele. O que é algo estranho e ao mesmo tempo especial. Mateus, possivelmente o primeiro texto, embora haja polêmica sobre isso, escreveu um evangelho para o hebreu, para os seus irmãos, porque era um hebreu letrado, um dos poucos, aliás, discípulos dele letrado, porque a maioria era analfabeto, pescadores galileus. 11 galileus, um apenas judeu da Judeia. O único judeu da Judeia era Judas Iscariote, aquele que deveria traí-lo mais tarde. 11, portanto, galileus. Levi Mateus, embora galileu, era hebreu, era coletor de impostos, portanto era culto, tinha cultura formal, escreveu um evangelho para os seus irmãos de raça, portanto falando de Jesus, apresentando Jesus como o Messias esperado da tradição de Israel. O evangelho de Mateus é todo arrumado, organizado por temas, para apresentar aos seus irmãos, em alguns momentos, acredita-se que simbolicamente forjado algumas coisas, para dar uma ideia de que Jesus fazia a conexão com o Antigo Testamento, porque isso interessava ao povo judeu. Daí, por exemplo, acaba o Antigo Testamento, começa o Novo Testamento com o Evangelho de Mateus, como se fosse a ponte, que liga o Antigo com o Novo, ele começa. Moisés sobe ao monte Tabor e recebe o decálogo. Mateus fala que Jesus sobe ao monte e fala as bem-aventuranças. É como se Mateus quisesse todo momento comparar Jesus como um novo Moisés, um novo profeta. Porque isso interessava aos seus irmãos de raça. Havia toda uma tentativa de arrumar. Por isso que o Evangelho de Mateus é temático. O Evangelho de Mateus a gente pega, tá lá, em determinados capítulos, só parábolas. Como eu costumo brincar, ninguém vai acreditar que Jesus passou 2 meses, ninguém fale nada, só vamos falar de parábola. Aí depois que acabou, agora vamos falar de outra coisa. Não, é claro que não. Aí Pedro vai perguntar, Pedro, só parábola. Não, é óbvio que não, mas ali está temas organizados, é um hebreu organizando por temas, falando aos seus irmãos da lei. Por isso é um evangelho rico nessas colocações da hermenêutica bíblica, da hermenêutica de Israel, da lei, do Torá, da tradição de Moisés. É um evangelho, portanto, temático. Marcos, um adolescente que vai à Casa do Caminho, a primeira igreja cristã primitiva. É uma espécie de filho espiritual de Simão Pedro, cuja mãe, uma cristã primitiva, Maria de Nazaré, Maria de Jerusalém, encaminha o seu filho com 16 anos para que ele possa conhecer Jesus muito cedo. E João Maria Marcos, que é o nome dele completo, vai mais tarde ser orientado por Pedro, um pescador analfabeto. E mais tarde Pedro lhe pede para escrever um livro para os romanos. E o Evangelho de Marcos é um evangelho rápido, sucinto, um evangelho que se você respirar já acabou. Começa, daqui a pouco já está na cruz. É um negócio assim, quase fast food. Como diz Haroldo Dutra Dias, velozes e furiosos. É um negócio rápido, porque é bem econômico, centralizando especialmente nos milagres. Por quê? Porque Roma
acostumado ao politeísmo dos deuses, ao panteão dos deuses, estava interessado em fenômenos. Era como se apresentasse Jesus a um outro Deus, um Deus do Olimpo diferente. Com uma linguagem específica para o povo romano. Lucas, o mais intelectual dos quatro, acadêmico, médico, faz um evangelho feito de detalhes que escapam aos outros evangelistas, ele anota com uma sutileza. Interessado especialmente nas curas médicas, porque esse era o seu enfoque, dá caráter especial, mas também algumas parábolas que são consideradas parábolas da compaixão. O evangelho de Lucas é uma poesia linda de consolação para a humanidade, para aqueles que sofrem. Porque hoje se sabe que o evangelho de Lucas essencialmente é uma narrativa de Maria de Nazaré, a mãe dele. Porque ele vai até Maria Santíssima e escuta dela a biografia de seu filho, as narrativas. Daí o evangelho de Lucas é todo arrumadinho, biográfico, fala de Jesus, dos detalhes, do início, do seu nascimento, porque é a mãe dele que está contando ao escriba, ao escrevente. Daí fala de todo aquela coisa bela, que é uma forma também de sensibilizar o leitor sobre esses aspectos poéticos, líricos, e ao mesmo tempo preparar para o que vem, né? Porque começa falando sobre aquilo, os reis magos, né? A estribaria, né? O nascimento dele, as estrelas que acompanham os três magos, aquela coisa, né? O 1-0 que eles deram a Herodes, que Herodes não conseguiu pegar, aquela coisa toda. E vai, porque se já começar falando da crucificação, ninguém aguenta, né? Principalmente naquela época. Então, era uma forma também de entreter o leitor. E João, que é o discípulo amado, aquele que aderiu ao evangelho muito cedo, esse discípulo que Jesus tinha um olhar especial, porque podia entendê-lo de maneira melhor. Aquele menino, ainda adolescente, que mais tarde viveria até a idade provecta, e que teria também sido instrumento de forças mediúnicas para a escrita simbólica do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Esse João evangelista, esse homem sensível que ficaria com Maria de Nazaré cuidando dela, na igreja de Éfeso, na ilha de Patmos, escreve um evangelho todo simbólico, todo esotérico, entre aspas, todo feito de símbolos universais, o que levou um autor a dizer que o evangelho de João é para a humanidade toda, é universal. Até porque somente no evangelho de João há contatos de Jesus com pessoas que eram fora da cultura de Israel. Jesus e Nicodemos, o juiz, que é fora do contexto de Jesus. Jesus e a mulher samaritana, só está no evangelho de João. Jesus e a mulher que foi pega em adultério. Os grandes diálogos especiais que Jesus estabeleceu com pessoas quase sempre estrangeiras ou fora do contexto cultural onde ele estava inserido, está exclusivamente no evangelho de João. O chamado evangelho não sinótico, porque Mateus, Marcos e Lucas são considerados sinóticos, ou seja, para lerem juntos, sim, né, ao lado, para lerem ao lado, porque tem muitas semelhanças e tem episódios em comum que são tratados nos três. O evangelho de João é chamado evangelho não sinótico. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Já começa assim, não começa como os outros, né? A palavra logos em grego, verbo, logos, o Deus, o psiquismo que se faz carne. Então tudo isso, de alguma forma, fala muito caro ao evangelho de Jesus. A verdade é que os 4 evangelhos é a maior prova histórica da sua passagem na Terra, em que pese hoje não há dúvida nenhuma, não há nenhuma interrogação a respeito da existência de Jesus. Não há nenhuma dúvida de que ele realmente existiu. Já houve momentos em que a história duvidou da existência do Cristo, achando que talvez teria sido um mito criado pela cultura hebraica, o mito do herói, o mito do Salvador, e que ele nunca existiu. Essa tese, hoje, pelos melhores estudiosos, está totalmente superada. Por uma série de fatores que seria difícil aqui a gente examinar totalmente, não daria tempo para a gente citar tudo aqui, mas vale a pena dizer que o mais incrível é que na época de Jesus, havia um silêncio histórico sobre a sua passagem na Terra. Um silêncio que eu sempre considero comprometedor. Em outras palavras, Jesus passou no seu tempo sem chamar a atenção.
Algumas pessoas ficaram sabendo, mas os grandes centros culturais da Grécia, de Roma, por exemplo, nem ficou sabendo, ou ficou sabendo de um movimento esquisito lá. Até porque, minha gente, eu costumo dizer o seguinte: Jesus, na época dele, se tivesse Instagram, não ia ter muitas curtidas a crucificação dele. Não ia ser notícia principal de algum jornal. Talvez uma nota assim de rodapé, um comentário assim, bem en passant. Porque crucificação acontecia toda semana. Toda semana tinha alguém crucificado. E de vez em quando aparecia alguém metido a profeta que era levado à crucificação. Então crucificação não era algo especial. É claro que reunia mais gente na época da sua crucificação, porque era Páscoa. Era o período da Páscoa hebraica. Mas crucificação acontecia recorrentemente. Então era algo cultural. Não chamou a atenção dos grandes centros políticos culturais da terra. Era um movimento sem projeção social nenhuma, de analfabetos pescadores, na sua maioria, que passou despercebido, que Pilatos achou muito interessante, mas não ligou. Era um movimento, portanto, que não chamou atenção. E os historiadores da época quase que não registraram esse episódio. Quando nós vemos os grandes escritos que se teceram sobre, por exemplo, Otaviano, o imperador que estava no poder quando ele nasceu, Tibério, o imperador que estava no poder quando ele morreu, Cleópatra, a rainha do Egito, quando nós vemos a literatura farta que existe sobre Júlio César, sobre várias personalidades do seu tempo ou um pouco antes dele, veremos quantos detalhes existem e sobre ele um grande silêncio. Quase não há registro sobre sua passagem na terra. Flávio Josefo, o historiador do povo judeu, na obra Antiguidades Judaicas, tem um trecho muito rápido dizendo que os cristãos eram um movimento de pessoas simples e bondosas que se reuniam para orar e que praticavam as boas virtudes e tecem alguns elogios. Mais tarde, esse comentário de Flávio Josefo foi considerado apócrifo, porque Flávio Josefo não tinha um temperamento de elogiar ninguém e nem nada. E o trecho parece que estava elogiando muito o movimento cristão, o que não era típico do temperamento dele. Considerado, portanto, uma adulteração hoje de alguns cristãos primitivos para fazer propaganda do evangelho, deve ter adulterado essa parte. Mas, posteriormente, Flávio Josefo escreveu sobre o mesmo movimento cristão, dizendo, e esse trecho é considerado um trecho autêntico, de que se reuniam, ao final de um dia, pessoas que seguiam um homem chamado Cristo para orar ao pôr do sol. E nada mais. Uma passagem muito rápida sobre os cristãos. Mais tarde, nós vemos, por exemplo, Tácito, já no século II depois de Cristo, nos seus anais históricos, escrever que no ano de 64, Nero tocou fogo em Roma, responsabilizou os cristãos, e ele diz, os cristãos são homens e mulheres que seguiam um homem chamado Jesus o Cristo, que morreu ao lado de 2 ladrões, por autorização do procônsul de Roma, Pôncio Pilatos, e nada mais. Mais tarde, Plínio o Jovem, em uma carta a Trajano, o imperador de Roma, vai dizer que os cristãos se reuniam para orar, para praticar boas virtudes e para dedicar-se ao bem, em homenagem a um homem chamado Jesus de Nazaré ou Jesus o Cristo. E nada mais. E há um silêncio histórico ao longo da humanidade sobre Jesus. O mais impressionante é que hoje Jesus é a pessoa mais comentada. É a personalidade mais comentada, mais biografada, sobre a qual há uma série de informações, de conceitos que transcendem a nossa capacidade de entendimento. Em 1946, no Oriente Médio, em Qumran, foram encontrados, dentro de vasilhames antigos, manuscritos em coopta grego e em aramaico e hebraico antigo, difícil de interpretar e de constituir, porque alguns estavam desgastados, as páginas muito diluídas, alguns que foram reconstituídas, utilizados inclusive carbono 14, e demorou-se mais de 20 anos para reconstituir algumas dessas peças, consideradas peças de valor inestimável, escritos do passado, alguns que remontavam a mais de 3.000 anos da antiga cultura hebraica,
foram considerados os manuscritos do Mar Morto. E depois de anos, especialistas, utilizando inclusive recurso digital, de tecnologia para tentar reconstituir, porque são poucas pessoas que têm um domínio dessas línguas, algumas extintas, se conseguiu chegar a algumas conclusões. Algumas delas são fantásticas. Por exemplo, há um rolo especial que é praticamente o mesmo texto que nós conhecemos no Antigo Testamento de Isaías. O que significa dizer quase 3.000 anos atrás, a força da tradição. Ou seja, em outras palavras, o texto que a gente tem da Bíblia de Isaías é um texto que mais ou menos se conservou intacto. E se Isaías foi conservado, é possível a gente imaginar que outros textos também foram conservados. Os manuscritos do Mar Morto são uma luz extraordinária sobre algumas passagens. Algumas delas sobre os essênios, uma comunidade na época, o que levou um pesquisador da equipe, que mais tarde, segundo os melhores estudiosos, movido por interesse financeiro, interesse econômico, e para chamar a atenção, começar a produzir livros que não tinham nada a ver com as pesquisas, sensacionalistas, alguns inclusive absurdos, a começar com a tese de que Jesus foi essênio, aprendeu com os essênios, bebeu da sabedoria dos essênios, dos 12 aos 30 anos ficou lá aprendendo com os essênios para depois divulgar a sua mensagem, que Jesus sempre foi essênio. Não há nenhuma prova histórica a esse respeito, e os documentos não provam isso, não apontam para isso. E esse indivíduo, que mais tarde caiu em descrédito total, porque a princípio, como ele era um dos pesquisadores, ele ganhou um certo crédito. Depois ele já desencarnou. Ele caiu em total descrédito, porque ele começou a exagerar para ganhar o retorno, né? E começou a fazer alusões a cogumelo alucinógeno que Jesus tomava. Aí o povo começou a achar que precisava de Prozac e de Lexotan para equilibrar. Mas, então a verdade é que, depois de um tempo, se percebeu que essas teses não têm nenhum fundamento histórico, nenhum bom fundamento, que é um bom romance, que é alguma ação de boa ficção, mas que não fazem parte da tradição. No entanto, os manuscritos do Mar Morto atestam que viveu alguém chamado Yahshua ou Issa ben José, Jesus, filho de José, que é provável, isso sim, que ele foi até os essênios, é provável, porque os essênios, que era uma seita espiritualista, vegetariana, asceta, esses essênios também esperavam a chegada do Messias, de alguém especial, e é provável que ele tenha ido aos essênios para que os essênios soubessem que ele já estava na Terra, mas que não precisou aprender com os essênios. Não nos ignoremos, não nos esqueçamos da passagem registrada pelo Evangelho, que ele está diante dos doutores da lei, são juízes do Sinédrio, são criaturas da mais alta sofisticação intelectual, que ele consegue embaraçar. Aquilo dali não é apenas uma literatura bonitinha da Semana Santa. É ele embaraçando as autoridades penais do direito civil e penal da época e a alta intelectualidade farisaica, e ele confundindo, fazendo questionamentos quase que um Sócrates, né? Uma maiêutica socrática, diante daqueles que eram os que detinham o conhecimento, a ponto de Maria, a sua mãe, ficar profundamente perturbada. E Humberto de Campos Espírito, através de Chico Xavier, vai dizer que depois daquele dia, porque Humberto de Campos traz informações que não estão no Evangelho, depois daquele dia, Maria chama o marido, chama o filho, conversa com os dois e diz assim: olha, eu conversei com alguém da nossa confiança, que tem relações com a sinagoga de Jerusalém. Você vai ser encaminhado para a sinagoga, para tomar aulas de lei mosaica, para receber as informações da lei. Já que você tem tanto interesse nisso, você tem que ser escolarizado, você precisa aprender. E ele olha, 12 anos, olha para a mãe, diz Humberto de Campos, sorri e diz: minha mãe, a minha escola eu já escolhi. Pega o pai pela mão e caminha com ele até a carpintaria de José. E Humberto de Campos termina dizendo, como se ele escolhesse o lar como a maior escola, como a maior oficina de trabalho e o local onde se desenvolvem os grandes valores. Então, nós vemos aí a tese do Evangelho. Em Mateus, no capítulo 13, há um momento especial que, quando ele começa a falar, Mateus registra o seguinte, que as pessoas começam a dizer: não é esse filho de Maria, filho de José, cujos irmãos são Beltrano, Cicrano, Fulano? Não é esse que a gente conhecia, que vivia aqui? Ou seja, era uma pessoa da comunidade que era conhecida. E quando chegou o momento dele,
específico, quando sua mãe já estava amparada materialmente porque ficou viúva muito cedo, já que o esposo era muito mais velho, casado por segundas núpcias, ele mais tarde foi divulgar a sua mensagem e atestar a sua missão. O Evangelho também diz, ele fala como todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala. Ou seja, ele utilizava a linguagem do povo, as expressões populares, mas ninguém conseguia fazê-lo conforme ele o exteriorizava. Porque as palavras em Jesus tinham um sabor diferente. Tinha um sabor daquele que tinha a experiência da vivência. Não era apenas um teórico discursando. Era alguém que já passou por esses processos que nós estamos passando. É alguém que era um irmão mais velho, né? João usa, Deus amou tanto a humanidade que enviou seu filho unigênito, né? Que talvez na tradição hebraica é o primogênito, o irmão mais velho. Não é o irmão mais velho que representa o pai quando o pai morre? Né? Então é a cultura hebraica dizendo o irmão mais velho. É esse ser que já passou por esses processos que nós passamos. E por isso fala de experiência, daquilo que ele já vive internamente. Ele anuncia ao mundo no futuro, que vai acontecer no mundo exterior, mas que começa na intimidade, que ele já vivia na intimidade, a despeito do local onde ele estivesse. Ele estava antecipando o mundo de paz, um mundo especial. Então Jesus, o Evangelho, fala de tudo isso. 18 séculos depois, Allan Kardec resgata essa sabedoria. Quando no item 625, o codificador do Espiritismo vai perguntar qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia. E os Espíritos respondem, Jesus. E Kardec coloca uma nota, Jesus é o tipo de perfeição moral ao qual a humanidade pode aspirar na Terra. Porque se outros missionários confundiram ideias espirituais com ideias terrenas, nele, o Espírito Divino animava ele, a ponto de ele estar refletindo de maneira cristalina e perfeita as leis de Deus, as leis cósmicas. E é por essa razão que a sua mensagem é a mensagem mais elevada e aquela que melhor reflete, em termos de palavras, em termos textuais, as leis cósmicas, as leis do universo. E Jesus falava essas leis universais de uma forma tão simples, utilizando elementos tão simples. Como eu costumo dizer, né? Jesus, ele conseguia ter a inteligência emocional de falar de acordo com a pessoa que estava ouvindo ele. É um negócio que aqui para nós, eu como orador, não consigo. Porque num público heterogêneo, às vezes a gente quando fala de maneira muito simples, os mais exigentes e estudiosos saem insatisfeitos. Porque a gente não conseguiu satisfazer a sede intelectual deles. Se a gente fala de maneira bastante erudita e bastante complexa, aqueles que estão começando, que estão conhecendo a doutrina agora, saem dizendo, não entendi nada. Que negócio complicado. Que sujeito chato, presunçoso. Então a gente fica naquele salamaleque de tentar agradar a todos e de conseguir dar uma mensagem que alcance a todos. Aqueles que estão em um nível e outros, porque é um público heterogêneo. Então, atender a toda a mentalidade, pelo menos em parte, pelo menos dividindo a palestra em parte, Jesus conseguia isso. Então, ele estava com o pescador, as parábolas eram de pescador. Eu tenho dito isso nas últimas palestras, né? Parábola de pescador, ele utilizava rede, pesca, peixe, barco, que era aquilo que os pescadores conheciam. Aí ele estava com agricultores, parábola de agricultura, parábola do semeador, parábola da semente, parábola do grão de mostarda. Aí ele está com o comerciante, parábola de comércio. Talento, sestércio, denário, óbolo de viúva. Então, a depender de com quem ele estava, ele tinha essa inteligência emocional de falar a linguagem da pessoa, sem se rebaixar inferiormente com as paixões da pessoa e nem se tornar presunçoso acima dela. Chico fazia isso de uma forma especial, né? Arnaldo Rocha costumava dizer que ia um doutor em física quântica conversar com Chico e Chico respondia em alta linguagem, no mesmo nível, sem se tornar vaidoso, sem se tornar soberbo. E vinha uma pessoa analfabeta, seu Chico, ele, uai! E desmontava a pessoa e ficava os dois igual. Ele tinha essa capacidade de falar de acordo com o nível, né? Sem se tornar nem vulgar, nem se tornar soberbo. Jesus, portanto, é esse tipo perfeito, que reflete a lei divina, que Allan Kardec estuda no Livro dos Espíritos, lei divina ou natural, a lei cósmica, que se divide em 10 para a gente compreender, que é segundo o item 621, está em nossa consciência. Portanto, Deus está em nós, através das suas leis,
que funcionam dentro de nós, regendo a nossa consciência. E aí Kardec vai dizer, mas se Deus está em nós, a lei de Deus está em nós, para que os missionários? E os Espíritos respondem, para lembrar a lei que o homem a ignora. Então o nosso problema é de memória. Mas a memória aqui que os Espíritos estão falando não é do Alzheimer. É a memória emocional. Eu tenho certeza, vou ilustrar, eu tenho certeza que muita coisa que eu estou falando aqui, as pessoas já sabem. Mas é necessário colocar novamente na consciência. Por que a gente faz evangelho no lar toda semana? Tem textos que a gente já sabe de cor. Mas experimente ficar 1 ano sem evangelho. Se está ruim, vai ficar pior. Porque a questão não é saber de qual o texto. A questão é colocar novamente na consciência para refletir. Porque a gente ignora. Ou seja, a gente abafa, esquece. E aí quando Allan Kardec pergunta qual é a função dos missionários se a lei de Deus já está na consciência? Fazer recordar a lei de Deus. E aí os Espíritos falam de Jesus como sendo o máximo. Como sendo aquele que apresentou a doutrina, moralmente falando, mais completa. Que reflete a lei de Deus. Allan Kardec, mais tarde em A Gênese, vai dizer que o maior milagre de Jesus não foi nenhuma cura. Foi ter feito a sua mensagem não ser abafada e desaparecer na história, ser ignorada. O maior milagre de Jesus foi ele ter pregado 2 anos e 8 meses, quase 3 anos, morrer na cruz, ignorado no seu tempo, os seus discípulos perseguidos e assassinados, e 2000 anos depois é a mensagem mais conhecida, ou uma das mensagens mais conhecidas na história. Daria tudo para dar errado, para sua mensagem ser abafada na Palestina e ser ignorada hoje, ou se a gente conhecer como a gente conhece Aristóteles, como a gente conhece um Praxíteles, um Anaxágoras, um Tales de Mileto, um pensador qualquer. É interessante pensar nisso. Na década de 70 para 80, 2 autoridades na ciência estarreceram a APA, Associação Psiquiátrica Americana. Porque essas 2 pessoas eram relevantes intelectualmente, eram famosas. Eu me refiro a Carl Johnson, o psiquiatra que influenciou muito a criação dos manuais de diagnóstico de transtorno mental, e Melanie Klein, a notável psicanalista de criança, uma das maiores especialistas na psicanálise infantil ao lado de Anna Freud. Essas 2 pessoas se levantaram para dizer o seguinte: nós somos ateus, não somos religiosos, somos materialistas, mas depois de dedicar a nossa vida à psicose, à esquizofrenia, aos transtornos mais graves, chegamos a uma conclusão: a melhor terapia para pessoas em transtorno mental é baseada no amor, no perdão e na caridade, conforme está no Evangelho de Jesus. Essa declaração de 2 pessoas respeitabilíssimas na ciência chocaram a época. Mais tarde, Hannah Wolff, discípula de Carl Gustavo Jung, psicanalista, viajou para a Índia, meditou sobre a sabedoria oriental, voltou, meditou sobre a sabedoria ocidental e lança uma obra chamada Jesus Psicoterapeuta, dizendo que Jesus falava à criatura não ao homem social, mas ao homem interior. Que ele não estava preocupado em um estado governamental, em um reino político, como acreditava-se na época, que o reino dele era um reino político, não é de Israel. Não, era um reino interior. E Jesus, diz ela, agia muito mais como terapeuta. Tanto é que nas colocações de Jesus, ele não dizia à pessoa o que a pessoa devia fazer. Ele ajudava a pessoa a responder. Quantas vezes? O que fazer, Senhor? Pagar ou não pagar o tributo a César? Me traga uma moeda. O que é que está na moeda? A efígie de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É a pessoa que respondeu. Ou o que é que está escrito na lei? Então vai tu e faz o mesmo. Muitas vezes ele estimulava a pessoa a despertar. Porque às vezes quando a gente fica apenas com um guru que nos diz o que a gente deve fazer, a gente faz, mas não desperta. Porque fica com a dependência, com a bengala. Ele sabia disso. Elizabeth Lucas mais tarde vai dizer que na sua área de terapia infantil, em uma obra chamada Histórias que Curam, onde ela vai tecer comentários sobre tratamentos para crianças adoecidas, traumatizadas, ela pedia às crianças para... Ela contava uma história quase sempre que tinha a ver com o trauma que a criança passou. Claro que com símbolos lúdicos da criança, com animais, não como pessoas, né? Uma criança que passou por um abuso sexual, por exemplo, ela conta uma história, só que uma história indireta, sobre a temática,
e pede para a criança acabar a história. E vai ajudando a criança a acabar a história com um final feliz. E ela vai dizer mais tarde que todas as histórias que ela elaborou foram inspiradas nas parábolas de Jesus. Então nós vemos a influência desse homem, que era admirado até por não cristãos. Einstein, que era judeu-alemão. Pasteur, que também não era cristão. Mahatma Gandhi, que dizia: eu li o Sermão da Montanha e minha vida mudou. Não sou cristão, sou hinduísta. Sou hinduísta. Mas o hinduísta, para ser completo, tem que conhecer o Sermão da Montanha, dizia ele. Jesus é uma pessoa especial. Eu amo Jesus, embora tenha muito medo dos cristãos. Porque é a Inglaterra cristã que domina a Índia. E a Índia não cristã que tenta se libertar do jugo da Inglaterra. Ele dizia, na sua época, numa manifestação muito especial, o Sermão da Montanha, que hoje nós percebemos que é muito mais profundo do que nós imaginamos. Não são frases isoladas. Alguns estudiosos dizem que há um encadeamento. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí a gente para e fica pensando, meu Deus, parece que são frases isoladas. Mas não, uma puxa a outra. Hoje os melhores entendidos dizem que bem-aventurados, por exemplo, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança, né? E a segunda, bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Aí a gente fica pensando, primeiro, pobres de espírito. O que seria? Humildade. Humildade de espírito, e não humildade material. Humildade de espírito. Aí o segundo, bem-aventurados que choram, porque são consolados. Será que chorar por chorar a gente vai ser consolado? Quantos choros há que são choros de ódio? Quanto choro que é o choro de inveja? Então quem é que vai ser consolado? Os que choram vão ser consolados, mas os que choram é os pobres de espírito. Porque uma coisa puxa a outra. É como se fosse videogame. Quanto mais passa de fase, mais difícil fica, né? E a compensação é diferente, né? Porque os que choram serão consolados. Muito bem, mas depois vem os puros de coração. Ó, chorar é uma coisa, agora ser puro de coração é mais difícil. Só que se os que choram serão consolados, os puros de coração verão a Deus. Ser consolado é bom, mas ver a Deus é melhor. Mas não é ver com os olhos, é sentir Deus, né? Porque Deus não se olha, não é um ser material. Então, uma coisa puxa a outra. Aí os brandos, que herdarão a terra, né? Porque os pacíficos ficarão, permanecerão. Tem até uma vida mais saudável. Os violentos estão se entredevorando, estão se acabando aí. Morrem mais cedo. E os pacíficos têm mais saúde, até do ponto de vista psicológico, psicossomático. Aí depois, os pacificadores, os pacíficos herdarão a terra. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quer dizer, uma coisa vai puxando a outra. Até o último que resume tudo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça e à verdade, porque deles é o reino dos céus. É o máximo, quer dizer, é um martírio. É entregar-se à vida em prol de algo maior, né? Que resume tudo, e que Kardec resumiu tudo isso em fora da caridade não há salvação. Então Jesus tem esse brilhantismo. Pegamos, por exemplo, as parábolas e quase sempre começam, o reino dos céus é semelhante a, e ele conta uma história. E aí ficamos pensando, o que é que isso quer dizer? O reino dos céus é semelhante a, e ele conta uma história. É porque é difícil definir o reino dos céus, que é um estado abstrato. É algo interior e, ao mesmo tempo, é algo para onde se vai. Porque o reino dos céus não está aqui. Está em outro mundo. Mas também não está apenas em outro mundo. É também uma conquista interna. É imanente e é transcendente ao mesmo tempo. Ou seja, está dentro e se constrói no mundo interior, mas é algo para onde se vai também, depois da vida física, da vida material. Em vários momentos do Evangelho, ele fala de um reino para onde se vai, e ele fala de um reino que é interior. Um reino que se constrói na intimidade. É interessante ver isso. As parábolas deles, todas elas, ou quase todas, convidam à interiorização. A parábola, por exemplo, da pérola. O reino do céu é semelhante a um homem que achou uma pérola, enterrou e depois retirou e trocou tudo por ela. Um tesouro, aliás, escondido. A parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante a uma pérola que é encontrada. E a partir dali, o homem renuncia a tudo e fica com ela. O reino dos céus é semelhante a uma semente que foi jogada na terra e que deu mais tarde que cresceu a árvore. O reino dos céus é semelhante a uma senhora, uma dona de casa, que colocou fermento e fez a massa do pão fermentar.
crescer. O reino dos céus é semelhante a uma rede que se joga e que se pega o peixe. O reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que cai e que mais tarde dá 30, 60, 100 por um. E a gente pega todas essas parábolas, o que é que elas têm de comum? Todas elas falam de interiorização. A pérola está dentro da ostra. O tesouro está dentro da terra escondido. A semente foi plantada. O peixe está dentro do mar. O grão de mostarda cresce de dentro para fora. O fermento do pão também cresce, gera crescimento de dentro para fora. Todas as parábolas convidam à interiorização, a um mergulho para dentro, a um autoencontro, à descoberta. Por isso nós costumamos dizer que o evangelho de Jesus não é um discurso dele, é a vida dele, é o exemplo dele. Deus um dia quis personificar sua lei. Respondeu à humanidade diante das angústias humanas a respeito da lei e deu a sua lei em pessoa. A lei de Deus se chama Jesus. Por isso o evangelho de Jesus não é apenas um discurso teórico. É o seu exemplo, a sua vida. Ele fazia muito mais do que falava. Ele ensinava muito mais pelos gestos, pelos não feitos e os não ditos, como diz o Espírito Joana de Ângeles em uma das suas obras. Por isso os Espíritos dizem, ele é guia e modelo. Porque o guia é aquele que orienta. O guia é aquele que diz para onde se vai. O guia é o professor, é o teórico. Mas o modelo é aquele que vive. Modelo só Jesus. Buda teve uma vida de disparate, de tédio, de prazeres, até que despertou para o nirvana, para o samadhi, para o equilíbrio do meio. Depois de austeridades em monastérios e domar o desejo da carne. Krishna teve uma vida de excessos, inclusive sexuais, para depois despertar para a iluminação e a metanoia na expressão do Oriente. E se nós formos ver, cada grande missionário teve um antes e um depois das suas missões. Jesus não teve um antes e um depois, ele já veio pronto. Como ele dizia aos seus, e antes que Abraão fosse, eu já o era. É que vale dizer que antes dos processos espirituais se consolidarem na origem da vida no planeta, diz Leon Denis, o filósofo francês, ele já estava a serviço de Deus, dirigindo o orbe, como sendo o grande construtor do planeta, um dos arquitetos do sistema solar e o governador espiritual do planeta, segundo os espíritos Joana de Ângeles, André Luiz, Filomeno de Miranda, Emmanuel e tantos outros. Portanto, Jesus tem essa mensagem. Ele é, portanto, água viva. Ele é a água viva da tradição bíblica. Como lembrou aqui o nosso Milânio comigo, eu quase caía na gargalhada. Não é a água viva da praia não, viu? Para se queimar. É a água viva porque é uma expressão muito típica do hebreu. O hebreu considerado a origem da vida, água. A água era o símbolo da vida. Tanto é que Gênesis de Moisés começa dizendo que no princípio o Espírito de Deus nadava sobre as águas do abismo. Estava tudo em água. No terceiro dia da criação, Deus disse, separe as terras das águas. Ou seja, estava tudo em água. E separou as terras das águas. Então, o símbolo da vida orgânica, da vida material, era a água. Tanto é que com o diálogo com Nicodemos, ele fala, nascer da água e do Espírito. Porque era o símbolo do hebreu. E realmente a água é básico para a vida orgânica. Corpo humano, 70% aproximadamente feito de água. Então era o elemento básico, mas era a água da vida orgânica. E ele então vai se referir à água viva, Yahvé, porque se dizia que Yahvé jorrava uma água viva. O poço, por exemplo, de Jacó dizia que Yahvé colocava sua face, Deus colocava sua face para refrescar a sua face numa água viva. É uma água, portanto, espiritual, que sacia a sede espiritual. E essa expressão água viva vai ficar famosíssima no Evangelho de João, quando ele decide, ao invés de ir logo para a Judéia, passar na Samaria. Entra na Samaria, se aproxima naquele poço conhecido de Jacó, aquele poço que os grandes patriarcas passaram. Alguns que se casaram naquele poço. A tradição diz que Jacó encontrou a esposa ali. Havia uma tradição de que Isaac também passou por ali perto. Era uma cidade, a cidade de Sicar ou Siquém, sagrada. Ele passa. Detalhe histórico. A Samaria, ou melhor, o reino de Israel era dividido na época. De um lado a Samaria, na capital do norte de Israel, e no sul estava Jerusalém como a capital do sul,
e a Judéia. Judéia de um lado, Samaria de outro. Né? E as brigas entre judeus e samaritanos. As velhas tribos de Israel, descendente dos 12 filhos de Jacó, que deram origem a 12 linhagens, que mais tarde se bifurcaram em 10 tribos de um lado, que se misturaram em uma miscigenação cultural, uma mistura cultural e religiosa na Samaria, e outra que preservou um pouco, porque a de Benjamim se refundiu com a de Judá, e a Judá ficaria mais conhecida aí, Judeia, a tribo de Judá, que preservou um pouco seus valores. Os judeus, que eram os hebreus da Judeia, consideravam os samaritanos pessoas de má vida, pessoas imundas, tanto é que falava raca e cuspia na face. Era um preconceito a ponto de haver brigas entre os dois e um matar o outro. Samaritanos e judeus não se falavam. Havia a tradição de que Jacó passou por aquele posto e encontrou a sua esposa Raquel, como Isaac também casou com Rebeca, passando por aquele poço, na verdade Isaac em outro lugar, mas Jacó por ali, em que a sua esposa, dizia a tradição, lhe dar água. E ao lhe dar água, o marido, segundo a tradição, olha que maravilha, recebe água e pede ela em casamento. E os anjos então coroam o casamento, e acontece o consórcio, etc. Então há todo um símbolo sobre isso. Há a gentileza da mulher que toma a iniciativa de dar água ao peregrino do sexo masculino que está passeando na estrada, e o casamento, o consórcio. Então Jesus, atendendo a um preceito, vai até a Samaria. Talvez para dizer historicamente no futuro que Deus, porque ele era da linhagem de Judá. O Messias tinha que vir da linhagem de Judá, porque o rei Davi era da linhagem de Judá. Então havia essa tradição, e ele era. Tanto é que falava que ele vinha de Belém, Betlehem, que significa padaria, em hebraico, casa do pão. Está entendendo por que de vez em quando ele dizia, eu sou o pão da vida? Não era uma presunção, ele estava fazendo um trocadilho, uma brincadeira. Eu sou o pão da vida porque eu nasci na padaria, em Belém, Betlehem. E também trocadilho, em duplo sentido, dizendo que ele era o pão, o alimento das almas. Então era, naturalmente, essas coisas que passam, despercebidas. Ele então vai até Samaria, chega até o poço. Há uma mulher a sós. Se fosse samaritano do sexo masculino, já era um horror. Imagina os discípulos, todos judeus, olhando aquela cena, ficaram horrorizados. Né? Porque, primeiro que entraram na cidade, já deviam entrar assim, com a expectativa de lutar em MMA. Era uma coisa assim, porque a qualquer momento poderia acontecer um conflito civil, samaritano com judeu. Eles eram judeus, eram galileus, na sua maioria. Então entram, vai até o poço de Jacó, ali está uma mulher, era uma mulher, já era uma samaritana e ainda era uma mulher, pegando água. Ele se aproxima, curioso, Jesus está fazendo uma espécie de alusão ao texto bíblico, mas ao invés da mulher lhe dar água, é ele que toma a iniciativa e lhe pede água. Ele está fazendo uma alusão aos textos antigos. Oséias, o antigo profeta, dizia um dos seus capítulos, que Oséias passou por uma experiência muito difícil. A esposa abandonou ele. E ele entra numa espécie de fossa. Na época não existia essas músicas que tocam hoje, então ele não podia nem mais cantar sofrência, mas ele ficou muito mal. E diz a letra bíblica que Deus apareceu a ele, simbolicamente. Deus apareceu e disse assim, Oséias, você está mal, não é? Você não está mal? Eu quero dizer uma coisa para você. Eu já fiquei muito pior. Sabe por quê, Oséias? Sua esposa abandonou você, mas eu era casado com duas. É um símbolo. Era casado com duas. As duas me abandonaram e se prostituíram. E aí continua. Samaria é uma esposa minha que me abandonou. Jerusalém é outra esposa que me abandonou. E eu espero o dia que elas duas se reúnam novamente comigo. Olha o símbolo. Então, Jesus, representando Deus, vai até a Samaria como noivo que se casa na pessoa da mulher samaritana. Mulher, dá-me de beber. A mulher se espanta e diz, como é que tu, ela era vítima de preconceito, mas era também preconceituosa. Como é que tu podes falar uma mulher samaritana? Como é que tu podes me pedir água ainda mais? Porque era considerado imundos. E ele diz, mulher, se tu soubesses quem é aquele que te fala, serias tu que me pediria água para beber. E ela, muito racional, interroga, mas como tu podes me dar água para beber? Tu não tem nem balde, não tem nem pote. E ele redargue, a água que tu tens aí
matará tua sede por agora, e logo mais tu terás sede novamente. Mas a água que eu tenho para dar-te, essa é a água viva do Pai que está nos céus. Quando tu beberes, matará tua sede para todo sempre. Ela exclama e diz, tu és profeta. Tu deves ser profeta. É verdade que nas Escrituras Sagradas está dito que viria um homem especial, o Messias, um profeta. Mulher, eu o sou. Eu que te falo. A mulher se desmorona emocionalmente. Senhor, alguns dizem que devemos adorar a Deus aqui no Monte de Garizim, os samaritanos. Outros dizem que só deve se adorar a Deus em Jerusalém, no templo. Um dia, meu Pai será adorado, não no Monte de Garizim, nem no templo de Jerusalém, mas em espírito e verdade, no altar do coração. Vai e chama ao teu marido. E ela diz, mas eu não tenho marido. E é verdade, porque 5 tu já tivestes, e esse que tu tens não é o teu marido. Era, portanto, uma alusão não apenas à sua vida, ela tinha sede. E como tinha sede, era considerada uma prostituta, talvez ia ser apedrejada viva, diz Amélia Rodrigues, mas ela não era uma mulher vulgar. Ela apenas tinha sede de afeto e era abandonada, e permitia-se outras experiências, aceitando o líquido infecto que lhe ofereciam. E ele então oferecia uma água viva que mataria a sede dela. Mas João também no seu trocadilho fala das 6 crenças pagãs, os estudiosos da Bíblia de Jerusalém que chegam a essa conclusão, que na Samaria haviam 6 crenças politeístas e pagãs. 6 crenças, não é por acaso, 6 crenças pagãs, 6 maridos. Jesus era o 7º marido. É um símbolo especial. Tu já tivestes 5 tu já tivestes, e esse que tu tens não é o teu marido. E curiosamente João, no diálogo com a samaritana, fala que a samaritana chamou Jesus de 7 nomes diferentes. Senhor, Rabi, Rabone, Mestre, vários nomes. Não é por acaso. É uma tentativa do evangelista para falar do casamento de Deus também com a Samaria e também com Jerusalém. Era, portanto, um trocadilho não apenas com aquela mulher, Jesus com aquela mulher, salvando-a do preconceito, mas também Deus com a Samaria, que não esquecia nenhum dos seus povos e cuja linguagem era universal. Era o tema de adorar a Deus, não no templo, não no culto exterior, mas em espírito e verdade, na água viva, que todos nós podemos beber, que se trata da higiene da alma, da verdadeira espiritualidade que podemos alcançar através da adoração interior, do crescimento interior, nas lutas que nós fazemos para sermos cada vez melhores. Por isso, Jesus, o seu evangelho, é realmente fonte de água viva. Quem tenha dúvidas, abra de vez em quando as suas páginas e vai se emocionar com os textos de alguém que trouxe leis universais, não para fora, mas para harmonizar a nossa alma por dentro. Muita paz.